Boa noite. GPS, acredito que a maioria de vocês aí tem algum tipo de GPS no seu celular, né? O que é GPS? GPS é a sigla para Sistema de Posicionamento Global, no caso em inglês, e ele consiste em uma tecnologia de localização por satélite. E eu quero falar aqui de alguns aplicativos, não sei quantos de vocês usam aplicativos com GPS, mas eu quero falar de alguns aqui. Existe aqui o Life 360, o outro bem usado é o Waze. Então, assim, essa questão do GPS e da localização é uma coisa que invadiu nossa vida. Você não tem mais privacidade mesmo, né? Se você entrar no Google Maps, na rua que eu morava, aí na rua que eu morava está meu carro estacionado, né? Eu falei, rapaz, se alguém entra aqui e vai dizer, olha, o pastor estava na casa dele numa hora dessa, né? Não é verdade? Está lá, está registrado agora. Agora eu tenho que ter que esperar para que o Google passe, porque não era fechado o portão. Está lá, registrado meu carro estacionado, no horário da tarde. O pastor estava dormindo uma hora dessa, né? Privacidade sua acabou totalmente, em vários aspectos. O GPS, ele não é o tipo de aplicativo que ele te informa todas as coisas sobre o local. Ele pode informar bastante coisa. Mas em termos de levar você para um determinado local, ele não vai te dar todas as informações. Ele só vai te dar as informações que você precisa. E provavelmente é a informação do tipo, dobre na direita, dobre à direita, dobre à esquerda, siga em frente por tantos quilômetros, você chegou no local. É só isso que você precisa. Você não precisa de todas as informações sobre todas as pessoas, de todos os lugares que você vai passar. E ele não foi criado para isso. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para te levar de um ponto a outro, sem você se perder. Que comparação espiritual eu poderia usar para falar do GPS? Quando nós pensamos a respeito de Deus, nós queremos ter um encontro com Deus, a gente sempre pensa assim, como é que eu vou conversar com Deus e como é que Deus vai falar comigo? Como é que eu vou saber a verdade de Deus? Eu lembro que os meus primeiros contatos com a Bíblia foram justamente de pensar assim, esse livro é sagrado? Eu pensava assim, esse livro é sagrado? Esses foram meus primeiros contatos com a Bíblia. E eu lembro que ao receber estudos bíblicos, eu questionava muita coisa. Eu lembro de eu falando, eu tinha 13 anos na época, mas eu lembro de eu falando assim, mas foram homens que escreveram esse livro, né? Por que eu deveria confiar num livro antigo, escrito por homens? E muita gente fala sobre Bíblia, talvez de maneira equivocada. E eu queria hoje convidar você a... Nós aprendemos um pouco mais sobre a Bíblia. Inclusive, existe essa Bíblia aí, olha, a Bíblia é GPS, né? Mas só que a Bíblia já é um GPS. Porque a Bíblia é o livro que leva você de onde você está até o lugar certo. Quando nós lemos a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar, então, muitas respostas. Eu não vou dizer aqui que você vai encontrar todas as respostas para todas as perguntas de todas as pessoas do mundo para todas as situações. Não existe isso. Por quê? Porque a Bíblia, eu falei outra vez, não é o livro do curioso. Tem aquele livro do curioso, Guia do Curioso. Aí, hoje o Google, né, é praticamente o Guia do Curioso. A Bíblia não é o Guia do Curioso. A Bíblia é um GPS. Você está num ponto e ela vai te levar para outro ponto. Então eu quero compartilhar com vocês aqui alguns versículos bíblicos. Isaías 30, 21, que diz assim, quando vos desviardes para a direita e quando vos desviardes para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus, ele deixou a palavra dele para nos guiar, para nos orientar, para orientar você sobre que decisões você deve tomar. Como é que a Bíblia chegou até nós? Porque eu preciso da Bíblia, como usar a Bíblia adequadamente? São as 3 perguntas que a gente vai tentar responder. A Bíblia é um livro dividido aí em 2 partes, eu creio que ela é a palavra de Deus. Eu não creio que a Bíblia contenha a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. O hebraico é uma língua bem simples de gramática, mas bem mais difícil do que as outras em termos de letra, né? São letras que a maioria de nós não conhece. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Isso é Jesus falando para 2 discípulos. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito no livro de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Jesus, então, ele precisa provar para os discípulos que ele é quem ele disse que era. Qual é o apelo que ele faz, então? Ele fala assim, tudo o que eu falei para vocês é que estava escrito nos livros. Então, no entendimento de Jesus, a Bíblia comprova tudo aquilo que ele disse. Então, nessa passagem bíblica, nós temos Jesus como que confirmando a veracidade da Bíblia e a autoridade da Bíblia em diversos assuntos. O Antigo Testamento, nós não temos muitos questionamentos sobre a veracidade do Antigo Testamento. Por quê? Porque existiu uma rigorosidade na cópia dos Antigos Testamentos, do Antigo Testamento, dos manuscritos, que é muito interessante da gente conhecer. Então, por exemplo, um escriba, quando ele copiava, fazia uma cópia do Antigo Testamento, ele contava a quantidade de letras, para ver se ele não tinha errado em alguma coisa. Ele poderia errar? Poderia errar na contagem, certo? Mas o fato de ele contar significava que ele estava fazendo o trabalho dele bem feito. Boa parte desses rolos do Antigo Testamento, eles foram encontrados no final da década de 40, né, depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial ali. O que mais chamou a atenção das pessoas nesses manuscritos foi o seguinte: o rolo principal que foi encontrado foi o de Isaías. Eles pegaram o livro de Isaías e compararam com a Bíblia que eles tinham na década de 40. Eles ficaram surpresos com uma coisa. Era praticamente a mesma coisa. O Novo Testamento ele é mais discutido do que o Antigo Testamento, porque existem várias cópias do Novo Testamento. E é aí que o crítico diz assim, não, tem tanta cópia que você não sabe mais qual é o verdadeiro. Só que as cópias, elas fazem justamente a comprovação do que é verdadeiro. É como se eu pegasse cada um de vocês, pedisse para vocês me contarem uma história do que aconteceu, e eu então resumisse todas as histórias de vocês num só relato. Esse relato, ele é muito fiel. Por quê? Porque tem um pedaço da visão de cada um de vocês. É claro que essa é uma comparação não tão perfeita, né? Porque os rolos, na verdade, os manuscritos do Novo Testamento, um copiava e eles faziam a mesma conferência e tal, mas poderia também haver algum erro. Esses erros, eles são mínimos. Por exemplo, às vezes, é a falta de uma palavra, ou, quem sabe, o uso de uma outra palavra. No Novo Testamento, não existe pontuação. Não existe ponto, não existe vírgula, nem mesmo espaço entre as palavras. As palavras são escritas todas juntas e em alguns manuscritos tudo em maiúsculo. Então você tem que primeiro separar, depois você tem que tentar entender que ponto que ele usou ali, e você que vai fazer isso é o crítico textual que vai fazer isso. Então é interessante você saber isso, porque quando você vai para o texto bíblico, a gente então tem um trabalho de toda uma equipe de tradução. Então, o que você tem aqui, e eu não sou o melhor exegeta, né, do planeta, mas todas as vezes que eu faço algum trabalho de tradução, e esses dias eu estou escrevendo um artigo, e toda vez que eu vou traduzir, é praticamente a mesma coisa em português. Qual a conexão desse documento com os apóstolos? E algumas pessoas falam assim, não, o livro de Marcos ele foi escrito cerca de 20 anos depois que Jesus morreu. Você consegue relatar uma coisa de 20 anos atrás com muita facilidade. Se isso foi impressionante aos seus olhos. É provável que você não consiga descrever o que você almoçou essa semana. Mas algo impressionante de 20 anos atrás, você consegue. O conteúdo desse livro está de acordo com os ensinamentos de Cristo? Isso é muito fácil de saber. Jesus mesmo falou isso. Ele disse assim, que se você quer saber se eu estou falando a verdade, então você tem que conferir com a doutrina de Deus, se ela é a verdade ou não. Esses documentos, eles eram aceitos pelos primeiros cristãos. É interessante que Pedro ele cita Paulo. Ele fala assim, o apóstolo Paulo escreveu muitas coisas, né? Ele chama o escrito de Paulo de palavra de Deus. Ele até diz assim, coisas difíceis de entender. Aí eu até brinco, né? Se Pedro, que era Pedro, não entendeu Paulo, né? E hoje a gente fica discutindo sobre Paulo, né? Olha, não, a teologia de Paulo e tal. Rapaz, mas Pedro, que conhecia o homem, não entendeu. A gente aqui quer aprofundar cada vez mais. Mas é claro que a gente tem que continuar pesquisando, ok? Por que você precisa da Bíblia? Para você conhecer quem é Deus. A Bíblia diz assim, as Sagradas Escrituras o fazem sábio, falando sobre o homem de Deus, para aceitar a salvação de Deus pela confiança em Cristo Jesus. Então, se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Outra passagem diz assim, olha, algumas dessas pessoas
perderam as coisas mais importantes da vida. Elas não conhecem a Deus. São pessoas que ficam discutindo sobre vários assuntos, esse é o contexto, e aí fica discutindo, mas não vê a essência da coisa, que é buscar a Deus através da sua palavra. Olha o que Deus fala, ele diz assim: não quero sacrifícios, eu quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês o quê? Me conheçam. O maior interesse de Deus não é na sua religiosidade. O maior interesse de Deus, ele tem um relacionamento com você. E o relacionamento entre nós e Deus, ele se baseia em dois aspectos: Bíblia e oração. Bíblia, Deus fala com você. Oração, você fala com Deus. É assim que a gente se conhece. Foi assim que você conheceu sua namorada, seu namorado, foi conversando. Nem que seja por WhatsApp, mas foi conversando. Um outro motivo para eu precisar da Bíblia, né? Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, para saber em quem eu devo confiar. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então nós temos a palavra de Deus que nos ajuda a libertar. Libertar do quê? Existem vários aspectos de libertação na Bíblia, como por exemplo, vícios. Eu posso me libertar da própria ignorância. A Bíblia diz assim: todas as suas palavras são verdadeiras. É a verdade eterna que tem o poder de nos libertar da ilusão de uma mentira passageira. Por que eu preciso da Bíblia? Para aprender como viver. A Bíblia não é só um livro de salvação, mas também é um livro da vida prática, né? A Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a fé e corrigir o erro, para estabelecer o rumo da vida, diz a Bíblia, de uma pessoa e para treiná-la no viver correto. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Essa é a mensagem, né? É o famoso versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para que eu preciso da Bíblia? Para receber força espiritual. A Bíblia diz assim, no livro de Hebreus, na Bíblia Viva: tudo quanto Deus nos diz é cheio de quê? De força viva. Ok, mas como usar a Bíblia adequadamente? Vamos ver aqui como eu posso usar a Bíblia de maneira adequada. Primeiro, como fonte de conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Segundo, diz assim: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está falando isso. Quiseram discutir com Jesus a respeito da ressurreição. Eles quiseram argumentar com Jesus. Jesus olha assim para eles e fala: vocês não sabem o que vocês estão falando, porque não é isso que diz a Bíblia. Como usar a Bíblia adequadamente? Como um guia para uma nova perspectiva. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra se chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus, ele vê mais além, Deus, ele vê de maneira ampla, e Deus vê melhor você. Então ele escreveu um livro, ele inspirou homens a escreverem um livro adequado às nossas necessidades. Há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. Não fica preocupado com ontem, porque o ontem já foi. Fica preocupado com amanhã, porque amanhã não existe. O seu dia é hoje. E nada melhor do que começar esse dia com a orientação de Deus através da Bíblia. Que a Bíblia seja o seu GPS e ajude você a escolher qual o melhor caminho. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda. É muito fácil, eu sempre digo que é muito fácil a gente decidir entre o certo e o errado, né? Porque a gente já sabe se aqui é certo e esse aqui é errado. Mas às vezes você vai precisar de orientação para decidir entre o certo e o certo. E esse é o tipo de decisão mais difícil de tomar. Que Deus oriente você nessas coisas também, entre o certo e o certo. O último verso diz assim: sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, a Bíblia é o livro de ler, mas também é o livro de praticar. Deus te abençoe.